No início do século XX, o mundo estava embriagado por uma descoberta que prometia ser a solução para todos os males da humanidade. O rádio, um elemento químico recém-descoberto por Marie Curie, era chamado de sol líquido e vendido como um tônico milagroso capaz de curar desde a cegueira até o envelhecimento precoce. Havia uma fé cega na ciência, e nesse cenário de otimismo tecnológico, surgiu uma oportunidade de emprego que parecia ser o sonho de qualquer jovem operária da época. As fábricas da United States Radium Corporation, localizadas em Nova Jersey e Illinois, recrutavam centenas de garotas para uma tarefa delicada e muito bem paga: pintar os ponteiros de relógios e instrumentos militares com uma tinta especial que brilhava no escuro. Essas jovens, muitas delas ainda adolescentes, sentavam-se em filas organizadas, mergulhando seus pincéis de pelo de camelo em pequenos potes de tinta radioativa. O trabalho exigia uma precisão cirúrgica, pois os números nos relógios eram minúsculos. Para garantir que o traço fosse perfeito, os supervisores ensinavam uma técnica simples, porém fatal, conhecida como labiar, mergulhar e pintar. As operárias passavam as cerdas do pincel entre os lábios para afinar a ponta, mergulhavam na tinta de rádio e faziam o desenho. Elas repetiam esse movimento centenas de vezes por dia, ingerindo a cada gesto doses invisíveis de uma substância que o corpo humano confunde tragicamente com o cálcio. O rádio era tão onipresente naquelas salas que a poeira fina cobria as roupas, os cabelos e a pele das trabalhadoras. Ao final do expediente, elas saíam das fábricas literalmente iluminadas, brilhando com uma aura esverdeada sob o luar, o que lhes rendeu o apelido carinhoso de garotas fantasmas. Elas achavam aquilo fascinante e glamouroso. Algumas chegavam a pintar as unhas, os dentes e até as pálpebras com a tinta para surpreender seus pretendentes em festas noturnas, acreditando que estavam usando um acessório de beleza inofensivo. O que ninguém dizia a elas, embora a gerência da empresa já tivesse fortes suspeitas, era que o rádio possui uma meia-vida de 1.600 anos. Uma vez dentro do organismo, ele se instala profundamente na estrutura óssea e começa a bombardear as células com radiação constante, destruindo o corpo de dentro para fora, sem trégua. Os primeiros sinais do pesadelo surgiram de forma sutil e confusa. Molly Madia, uma das operárias mais jovens, começou a sentir uma dor de dente persistente. O dentista removeu o dente, mas o buraco na gengiva nunca cicatrizou. Em vez disso, a ferida se expandiu e os dentes vizinhos começaram a cair um a um, sem qualquer esforço. O que os médicos inicialmente confundiram com uma infecção comum era, na verdade, a necrose do rádio. O osso da mandíbula de Molly estava literalmente se transformando em pó. Há relatos médicos aterrorizantes da época descrevendo como o cirurgião, ao tentar examinar a boca da jovem, removeu toda a sua mandíbula apenas tocando-a com os dedos, sem a necessidade de instrumentos. Molly morreu aos 24 anos, com o rosto desfigurado e o corpo consumido por uma hemorragia interna, que os médicos da época, sob pressão das corporações, tentaram rotular como sífilis para manchar a reputação das vítimas e evitar processos. A morte de Molly foi apenas o começo de uma onda de tragédias. Outras garotas começaram a apresentar fraturas espontâneas nos quadris e pernas. Seus ossos haviam se tornado tão porosos e frágeis que se estilhaçavam ao caminhar. A ciência explicou mais tarde que o rádio, por ser quimicamente semelhante ao cálcio, engana o corpo e se infiltra na medula óssea. Ali ele age como bilhões de micrometralhadoras, disparando partículas alfa que perfuram os tecidos vivos incessantemente. Era uma tortura biológica lenta e inescapável. Diante desse cenário de horror, um grupo de sobreviventes, liderado por Grace Fryer, decidiu que não morreria em silêncio. Elas processaram a companhia, enfrentando uma estrutura de poder que usava todo o seu dinheiro para adiar os julgamentos, esperando que as autoras da ação morressem antes de ouvirem a sentença. A batalha judicial foi um dos episódios mais dramáticos da história trabalhista dos Estados Unidos. As mulheres compareciam ao tribunal em cadeiras de rodas tão fracas que mal conseguiam levantar as mãos para prestar o juramento. A imprensa acompanhava cada passo daquelas que foram chamadas de Sociedade dos Mortos-Vivos. Mesmo com a empresa tentando desacreditar os laudos médicos e esconder as evidências de que o rádio era perigoso, a verdade finalmente prevaleceu.
A coragem dessas mulheres não apenas garantiu uma indenização para sobreviventes, mas também forçou a criação de leis rigorosas de segurança ocupacional. Foi por causa das garotas do rádio que surgiu o direito de processar corporações por negligência e a obrigação de proteger trabalhadores contra substâncias tóxicas. O legado dessas operárias é físico e eterno. Devido à incrível estabilidade do rádio, os restos mortais das garotas fantasmas continuam emitindo radiação dentro de seus caixões de chumbo até os dias de hoje. Especialistas afirmam que se você visitasse seus túmulos com um contador Geiger hoje, ele dispararia um alerta sonoro imediato, pois o rádio em seus ossos ainda não completou sequer uma fração de seu tempo de decomposição. Elas foram vítimas de uma era de ignorância e ganância corporativa, mas sua dor transformou-se no alicerce dos direitos dos trabalhadores em todo o mundo. A história das garotas do rádio serve como um lembrete sombrio de que o brilho do progresso, às vezes, esconde sombras profundas e que o custo humano de uma inovação nunca deve ser ignorado em nome do lucro.